Meus irmãos, nós hoje estamos num culto com a ênfase na questão missionária, e o texto que eu vou trazer nessa noite vai nos desafiar a perceber que o amor inconstante atrapalha a ação missionária. Leiamos, profeta Oséias, capítulo 6. Profeta Oséias, um dos profetas menores. Logo depois de Daniel, você encontra Oséias, capítulo 6, e leremos os versos 4 e 5, onde nós veremos que o amor inconstante atrapalha a ação missionária. Versículo 4, vamos ler juntos. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Os meus juízos sairão como a luz. Cantamos há pouco, acenda uma luz. O profeta diz, os meus juízos sairão como a luz. Vamos orar? Mais uma vez. Senhor Deus, fala ao nosso coração, instrui-nos como igreja do Senhor nesta noite, para não cairmos, ó Deus, na inconstância do amor, e assim, por causa dessa inconstância, a obra missionária não seja interrompida. Deus bendito, dá-nos, pois, ouvidos para ouvir. Dá-nos, ó Deus, unção nos lábios para proclamar a Tua palavra. Dá-nos coração disposto a Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus requer fé e obediência. São duas consequências de sermos amados por Ele em Cristo Jesus. Todo aquele que tem fé deve também obedecer. Só é possível obedecer a Deus, meus irmãos, se o nosso coração for transformado por meio da fé. Não é possível ser obediente a Deus sem a verdadeira fé em Cristo Jesus. Ela, a fé, é um presente de Deus. Deus é quem nos concede a verdadeira fé. O autor dos Hebreus relaciona exatamente, meus irmãos, esses dois atributos ao dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E ele refere-se ao modo como apenas os que têm fé podem alcançar a verdadeira obediência. Só os que têm fé podem realmente viver em obediência a Deus. Fé para crer, fé para obedecer. Essa é a relação proposta pelas Escrituras. A nossa confissão teológica precisa estar alinhada, meus irmãos, e ser coerente com a nossa vida diária. A nossa confissão teológica e a nossa vivência diária deve estar alinhada com a nossa vida, coerente com a fé que dizemos ter no Senhor. O nosso testemunho precisa ser visível às pessoas que nos cercam. Todos aqueles que estão à nossa volta precisam saber do que de fato nós cremos. Isso nós fazemos por palavras e por atos. Não somente através de exemplo, através dos atos, mas também com as nossas palavras. Nós dizemos aquilo que nós cremos àquelas pessoas que nos cercam. As pessoas precisam constatar que o que afirmamos aos domingos é exatamente o que nós vivemos na semana de segunda a sábado. Tudo aquilo que nós dizemos crer aqui enquanto cultuamos a Deus, nós precisamos viver no nosso dia a dia de segunda a sábado. Portanto, o culto dominical não é algo à parte, não é algo que você faz fora do seu contexto de vida, mas é o resultado da vida ao longo da semana. Felizmente, meus irmãos, porém, nem sempre é assim. Nem sempre nós agimos assim. E muitos cristãos afirmam certas verdades bíblicas, mas eles ficam longe delas no dia a dia,
não desenvolve essas verdades no seu viver diário. E é exatamente por isso que nós, ao lermos o profeta Oséias, nós vamos ver o profeta denunciando a nação de Israel, exatamente por estarem vivendo o amor inconstante. E isso certamente na vida da igreja moderna atrapalha a ação missionária. Vejam comigo no capítulo 6 de Oséias, versículo 4, Deus colocando o dedo na ferida e trazendo à lume a real condição espiritual de Israel. Vejam comigo, leiamos: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. A conversão, meus irmãos, deles era superficial. Aquela conversão que não levava a uma ação real de vida diante de Deus. O arrependimento deles era falso. O seu amor por Deus era epidérmico, vacilante, instável. Era um amor passageiro, não tinha fundamento. Não era um amor que levava aquela gente, aquela nação, aquele povo a uma ação verdadeira para o serviço a Deus. Não havia sinceridade em conhecer ao Senhor, nem havia constância em amá-lo. Por isso o profeta denuncia no versículo de número 4: o vosso amor é como a nuvem da manhã. O vosso amor é como o orvalho da madrugada. Vejam, queridos irmãos, que ele está exatamente dizendo que eles não tinham constância naquilo que defendiam. Continuando a usar exatamente essas imagens extraídas da natureza, o profeta começa a denunciar o que a nação de Israel estava vivendo em sentido de amor inconstante para com Deus. Vejam que o que Deus está fazendo é lamentando a qualidade temporária e transitória do amor da aliança revelada por Israel e Judá. A nação estava vivendo uma situação de transitoriedade, de amor vacilante, temporário, em contraste com a sua própria fidelidade, que é constante, como lemos num dos salmos que fizemos na liturgia dessa noite. Veja o versículo 3, que o salmista também diz: do Deus que tem uma aliança constante. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva é a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então ele promete um Deus fiel que está presente e agindo em favor do seu povo. Do outro lado, o povo está agindo com inconstância, com amor insincero. E vejam que no versículo 5 agora, ele vai dizer: os meus juízos sairão como a luz do sol, que se ergue no horizonte para espantar as trevas. A justiça de Deus constante e inevitavelmente se espalha, e é isso que ele está dizendo por causa daquela atitude de amor inconstante da nação de Israel. Deus está desmascarando os pecados daqueles que quebraram a aliança, daqueles que não continuam fiéis no serviço a Deus. Meus queridos irmãos, quando nós estamos pensando no trabalho missionário, a igreja do Senhor precisa ser uma igreja que desenvolve o verdadeiro amor a Deus, amor à obra de Deus, amor ao serviço de Deus. E por isso, o amor inconstante, quando surge no coração, ele atrapalha a ação missionária da igreja do Senhor. Nessa noite, portanto, nós vamos ver por que o amor inconstante, e especialmente na vida da nação de Israel, era um entrave para a vida daquele povo, e é para qualquer geração, em qualquer lugar. Quando o amor
a Deus é um amor inconstante, nós somos atrapalhados. Primeira razão, versículo 4. Deus aqui se expressa em palavras para dizer que aquela gente tinha palavras bonitas, mas não procediam do coração. Esta é a razão do amor inconstante trazer empecilho. É porque a gente às vezes usa linguagem bonita, tem uma fala bonita, tem uma linguagem bonita, mas na hora de agir nós somos trôpegos, somos vacilantes, não queremos fazer como dizemos. Vejam a pergunta do profeta: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Deus não se impressiona, meus irmãos, com palavras bonitas. Deus vê o coração. A igreja do Senhor, quando demonstra verdadeiro amor, faz isso através dos seus atos. Israel se propôs a voltar-se para Deus. Versículo 1: vindem e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Havia uma disposição declarada, proposta por Israel para se voltar para Deus. O povo reconheceu que Deus era o autor tanto da disciplina como da restauração. Ele diz: Ele fez a ferida e Ele vai sarar. Ele faz a ferida e Ele a ligará. Eles reconhecem isso. O povo prometeu viver na presença de Deus. Versículo número 2. Queria que os irmãos olhassem aí. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então o povo reconhece que Deus vai fazer uma transformação. O povo proclama o seu propósito de conhecer a Deus e prosseguir nesse conhecimento, certo de que Deus viria sobre eles, trazendo-lhe restauração. As palavras eram bonitas, mas a disposição do coração não era. As palavras eram de declaração muito forte, mas no coração não era assim. E é por isso que eu vou concordar com o estudioso da palavra de Deus quando ele diz acertadamente que Deus não quer que o nosso relacionamento com Ele seja constituído de palavras bonitas. Deus não quer que o nosso relacionamento com Ele seja por palavras bonitas e de rituais vazios, de corações que se enchem de entusiasmos num dia e no dia seguinte são corações frios, mornos, indispostos para andar com o Senhor. Um ritual superficial jamais pode substituir, meus irmãos, o amor sincero e a obediência fiel. Quando lemos a declaração de Deus ao rei Saul, quando foi mandado destruir aos amalequitas, em primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23, nós ouvimos o Senhor dizendo por intermédio do profeta que Deus não se agrada de holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. 1 de Samuel 15, versos 22 e 23. Asaf, ele retrata essa realidade no texto do Salmo 78, versos 34 a 37, dizendo que Deus se agrada não de palavras bonitas, não de rituais vazios, mas Deus se agrada de coração pronto a obedecer. Meus irmãos, tenha cuidado para que a sua vida cristã não seja apenas um ritual, um sinal de palavras bonitas, mas que seja de ação,
disposta, com o coração pronto a obedecer ao Senhor, porque o amor inconstante atrapalha a ação missionária da igreja. Nós queremos que o povo de Deus, que presente aqui, que nos acompanha neste momento por essa transmissão, seja um povo que ama a Deus com um coração fiel, obediente, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Deus quer que você não seja como a nação de Israel, que expressa em palavras bonitas, mas não tinha um coração disposto a obedecer ao Senhor. Uma segunda verdade que eu quero trazer ao seu coração é olhando para o versículo 5, quando o profeta diz: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. Que palavra dura Deus está dizendo à nação. A palavra de Deus, meus irmãos, é a espada de dois gumes. Essa palavra anuncia graça e juízo. Deus é o Deus da graça, mas é o Deus também do juízo. Aos que se arrependem, Deus proclama misericórdia, mas aos impenitentes, Deus trombeteia o juízo. Não nos esqueçamos disso. Aos impenitentes, Deus trombeteia com o juízo. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, diz o profeta Jeremias, no seu livro, capítulo 23, verso 29. Os corações duros serão quebrantados ou quebrados repentinamente, sem que haja cura. A palavra de Deus é fogo. Ela purifica o ouro, mas também queima as escórias. Diante da pregação da palavra, os homens jamais poderão ser neutros. Ou serão melhores, ou serão piores. Não há como ter neutralidade quando se ouve a palavra de Deus. Por isso, a igreja do Senhor é chamada a ter um amor profundo por Deus, para que a obra missionária continue avançando. Ao ouvir ou ler a palavra de Deus, você está sendo confrontado. Por isso diz o texto, e o profeta registra, versículo 5, leia comigo: por isso os abati por meio dos profetas, e pela palavra da minha boca os matei. Até aqui. Vejam, queridos irmãos, a palavra de Deus sempre exige uma resposta. Você é escravo da sua liberdade. Você não pode deixar de tomar uma decisão. Quem não se decide por Cristo, decide-se contra Cristo. Jesus disse isso. Quem comigo não ajunta, espalha. Não há neutralidade no relacionamento com Deus. Quem com Ele não ajunta, espalha. Até a indecisão é uma decisão, a decisão de não se decidir. E aqueles que não se decidem por Cristo, decidem-se contra Ele. Deus envia agora a sua palavra para você ser alvo da sua graça e ser salvo por intermédio dela. Mas se você a recusar, você será condenado por ela. Aquilo que poderia ser vida para você, torna-se morte. Por isso que a igreja não pode ter um amor inconstante para deixar de realizar a obra missionária, porque ela está proclamando a palavra que salva e a palavra que condena. Quando o missionário chega num ambiente onde o evangelho ainda não foi pregado, ele leva a luz do evangelho. Os que creem serão trazidos para o reino da luz. Os que se mantêm sem crer continuam no seu estado em que estão. Meus irmãos e irmãs, o amor inconstante pode atrapalhar, sim,
a ação missionária, porque você que não reconhece, não se propõe a andar conforme a palavra de Deus, pode estar sim agindo para atrair castigo do Senhor e não a salvação. A palavra de Deus nos diz aqui exatamente nesse versículo 5 que ela é enviada para castigá-los, no caso da nação de Israel, e não para salvá-los, porque eles estavam desenvolvendo um amor inconstante. Finalmente, queridos irmãos, o final do versículo 5, a última expressão: e os meus juízos sairão como a luz. O amor inconstante, ele atrapalha a ação missionária, porque às vezes podemos usar palavras bonitas, mas de fato não estamos agindo com o coração pronto ao serviço. Podemos deixar que a palavra de Deus traga apenas castigo e não salvação. E ainda, aqueles que rejeitam a misericórdia, terão de enfrentar o juízo. Eu queria que você prestasse muita atenção ao que Deus está dizendo por sua palavra agora, nesse finalzinho aqui: e os meus juízos sairão como a luz. Meus irmãos, como a luz do sol que se ergue no horizonte para espantar as trevas, a justiça de Deus constante e inevitavelmente se espalha. O Deus da justiça faz com que ela se espalhe por toda a terra. O Salmo 37, versículo 6. É muito claro o salmista na sua poesia em nos dizer isso. Deus vai desmascarando os pecados daqueles que quebraram a aliança, trazendo justiça sobre toda a terra. Israel, a nação que está sendo chamada por Deus a uma vida de obediência, havia desprezado a misericórdia, e porque desprezou a misericórdia, agora enfrenta os juízos de Deus. Não há como escapar do juízo. E quem abandona a misericórdia, vai enfrentar os juízos de Deus, porque desprezaram a bondade de Deus, terão de enfrentar a sua severidade. Eu queria lembrar à igreja nesta noite algo muito importante. As pessoas podem sim, meus irmãos, desprezar ou rejeitar a misericórdia, mas as pessoas jamais poderão se livrar do juízo de Deus. A misericórdia pode ser desprezada, mas o juízo jamais poderá ser. Alguém pode se escapar dele. Quando o juízo de Deus veio à luz, Israel foi levado para o cativeiro. É isso que acontece. Quando a nação recusou a misericórdia, veio o juízo, veio a luz através do juízo, e a nação foi levada para o cativeiro. Porque nós desprezamos a graça, nós receberemos o azorrague da justiça. Aqueles que desprezam a graça, sem dúvida, recebem o azorrague da justiça. A igreja evangélica brasileira tem deixado de fazer essa advertência. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não são advertidas quanto a isso. As pessoas lotam os templos, não porque tem sede de Deus, até canta, eu quero é Deus, mas na verdade não é por sede de Deus, mas porque tem fome do pão que perece. Estão interessadas não em Deus propriamente, não no propósito de Deus, não na obra de Deus, no serviço de Deus. Estão interessadas do pão que perece. Elas não querem Deus, elas querem apenas as benesses de Deus. Eu queria que nesta noite, meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui pensando na obra missionária, primeiro vamos cuidar
para que o nosso amor a Deus seja um amor real, profundo, verdadeiro, disposto a nos levar a obedecer a Deus, porque dizemos que cremos em Deus. A verdadeira fé nos leva à obediência. O amor inconstante, ele não agrada a Deus. Há sempre pessoas que sabem citar grandes doutrinas teológicas sem o entendimento da sua significação, ou sem a vontade de obedecer a Deus, de servir a Deus e de viver de acordo com a própria confissão. Esse é um grande perigo, meus irmãos. Esse é um sinal de alerta acerca do amor inconstante, que atrapalha a ação missionária. O amor inconstante é perigoso. É perigoso para mim, como indivíduo. É perigoso para você como pessoa. Ele é perigoso para a família como família. Ele é perigoso para a igreja, porque deixa a igreja acomodada, achando que está fazendo rituais, realizando atividades meramente do seu dia a dia, mas não percebe que o que Deus quer é que nós proclamemos o Evangelho por toda parte. A pergunta que eu quero deixar com você nessa noite é: como é que você demonstra o seu amor para com Deus? Quais são os sinais que você vê na sua vida que você diz, de fato, eu amo a Deus? Quais são os sinais que demonstram que você ama a Deus? Eu queria que você levantasse, fizesse uma lista essa semana de alguns pontos que têm sido mais difíceis de revelar amor sincero, e você começasse a traçar metas para corrigir isso, para ser uma pessoa que de fato demonstra verdadeiro amor a Deus. Converse com pessoas que podem te ajudar a ser mais fiel, mais quebrantado nos detalhes da sua vida, gente que te ajude a você ser uma pessoa realmente que demonstra amor ao Senhor, para que eu e você não sejamos arguidos como foi arguida a nação de Israel com as perguntas do profeta: que te farei, ó Efraim? Que pode ser? Que te farei, ó Geomário? Que te farei, ó Marta? Que te farei, ó Simone? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Que nessa noite, nesse dia em que nós estamos como igreja agradecidos a Deus pelo tempo que Ele tem nos dado de ação missionária, que nós continuemos assim, não abaixemos a guarda, que o nosso amor a Deus não seja inconstante, para que isso venha a atrapalhar a ação missionária da Igreja do Senhor em nosso tempo.